Santos dizem sim, anciãos dizem sim, querubins dizem sim, o meu Pai diz sim. Muito bem, estamos de volta com o nosso programa EBD no rádio e hoje em formato de podcast. E comigo eu tenho aqui já na minha bancada, eu tenho o nosso querido irmão Felipe, tá certo? Que é o nosso convidado para estar conosco nesta oportunidade. Felipe, que ele é dirigente ali da congregação Monte Carmelo, no Parque Amazonas. Também o Felipe é pai do Davi e do Theo, casado com a Daiane. E casado com a Daiane, muito bem. Ele está conosco nessa manhã para compartilhar um pouco da palavra do Senhor, nosso Deus. Irmão Felipe, bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo, seja bem-vindo ao nosso programa podcast da EBD. Bom dia, pastor Ribamar, a paz do Senhor Jesus. Para mim é um prazer muito grande estar na sua companhia hoje para poder participar e compartilhar um pouco da nossa Escola Bíblica Dominical, dessa lição tão importante, tão valiosa para todos nós da Assembleia de Deus em Bacabal. Muito bem, o Felipe ele é graduado em Letra, bacharel em Teologia, acadêmico de Direito, professor universitário da rede pública e privada, também é especialista em gramática da língua portuguesa. Bom, Felipe, meu santo, nós temos sempre uma pergunta básica aqui dentro do nosso programa, que nós não deixamos de fazer aos nossos convidados. Você nasceu num berço evangélico, como foi o seu contato na escola dominical? Se sim, como foi o seu contato? Como foi que você teve esse encontro com a EBD? Pastor, como o senhor já disse, eu sou nascido no lar evangélico, graças a Deus, o meu pai, minha mãe, o irmão Zé e o irmão Osmar, até mandar um abraço para eles. Eles sempre nos incentivaram a ir à igreja, eu e meus dois irmãos, Josué e o Lucas. E assim, eu confesso que no início a EBD sempre foi muito encantadora ali na infância, passando pelas classes de crianças lá na Santos Dumont. Eu nasci na Santos Dumont também ali para o Evangelho, passando para a sala de juniores, de adolescentes, etc. Então, houve um tempo que a EBD ela chegou a ser um fardo, aquela questão de ter que acordar cedo de manhã e tal, mas ela se tornou gratificante, se tornou um amor, se tornou uma oportunidade de aprender da palavra de Deus. Então, tal que aos meus 14, 15 anos, eu já era professor da sala de adolescentes, entendeu? Pelo dinamismo que eu desempenhava nas aulas, pela vontade que tinha de aprender. E eu confesso que foi a Escola Bíblica Dominical que me fez professor. Eu me tornei professor na Escola Bíblica Dominical. Posteriormente, eu fiz o curso de letras e hoje eu sou professor. Então, a minha primeira oportunidade, onde foi que eu descobri a minha paixão pela docência, a minha habilidade para dar aula, foi na Escola Bíblica Dominical. Muito bem, então a Escola Dominical foi revelador para você nesse particular, Exatamente. na questão de ser professor. Meu amigo Felipe, nós estamos trabalhando, então, esse tema nesse trimestre, que o tema geral da lição é a Igreja dos Gentios, da chamada missionária e a consolidação entre os povos. Analisando esse tema, Felipe, como você vê a necessidade para a igreja atual? Aí eu pergunto, vendo esse panorama, nós estamos fazendo missão? Pastor, assim, em primeiro lugar, eu até disse isso na nossa congregação, a Congregação Monte Carmelo, que eu particularmente eu gostei muito da temática da nova lição, eu acho ela muito importante, né, porque assim, tudo aquilo que sempre engloba a obra paulina, a obra de Paulo, do apóstolo Paulo, sempre me encantou, desde seminário até hoje, estudioso da palavra de Deus ainda, sempre me encantou muito. Então, quando a gente fala da Igreja dos Gentios, é uma benesse, porque nós somos gentios também. Tá? Esse evangelho só chegou até nós graças ao bom Deus que decidiu estender o seu evangelho, a sua salvação, não somente aos israelitas, mas também a todos quanto creem. E aqui nós estamos. Tá? Agora, a temática da lição, ela mostra pra gente a urgência que é em fazer missões. Né? A grande urgência que é, porque por mais que nós preguemos o Evangelho, por mais que nós anunciemos o Evangelho, sempre haverão pessoas que ainda precisarão ouvir e sempre haverão pessoas que ainda não ouviram, que são duas classes de povos diferentes. Aquelas que já ouviram e continuam ouvindo, a gente continua insistindo a pregar o Evangelho, e aquelas que nunca ouviram.
Muito bem, então é mais do que urgente, né? Com certeza. Esse tema aqui proposto nesse trimestre da Escola Bíblica Dominical. E vamos agora estreitar mais um pouco mais a lição número 3. Vai falar sobre a graça que alcança todas as nações, né? E dentro dessa temática, meu amigo Felipe, eu pergunto para você, se a graça de Deus alcança todas as nações, como conciliar essa universalidade com a doutrina da eleição? Muito bem, pastor. Primeiramente, essa pergunta é bem interessante. Quando o senhor mandou as perguntas, eu olhei de forma rápida. E depois, quando eu fui estudar, eu disse, eu não acredito que eu caí justamente nesse tema. A gente tem que definir primeiramente o que é eleição, né? A gente tem pelo menos 2 pontos cruciais de estudo da soteriologia dentro da Bíblia, que veem a eleição de forma diferente, né? A gente tem o monergismo, que é o chamado calvinismo, né? Que acredita na eleição incondicional, tá? Ou seja, seria a pessoa ser salva para depois ela crer, tá? A gente tem o texto de Efésios 1, capítulo 4, onde diz que ele nos escolheu antes da criação do mundo. E a gente tem o sinergismo, o arminianismo, popularmente conhecido como arminianismo, que acredita na eleição condicional, que essa eleição é baseada no conhecimento prévio de Deus. Então Deus previu, Deus viu antecipadamente quem haveria de crer ou não. E a gente tem o texto de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, que diz que nós somos eleitos segundo a presciência de Deus. Então, em primeiro lugar, a gente precisa compreender a doutrina da eleição, tá? Fato é que, independente de qual vertente se acreditar, né, se na eleição via monergismo ou se na eleição via sinergismo, a gente percebe, e pela palavra de Deus, pelo que Paulo escreve, pelo que Pedro escreve, pelo que está dentro do Novo Testamento, que Deus é o autor da salvação, desde do Antigo até o Novo Testamento. A gente percebe isso já lá em Gênesis capítulo 3, quando Deus, ele é quem pega o cordeiro, é Deus que sacrifica o cordeiro, é Deus que tira a pele do cordeiro para poder vestir Adão e Eva, e é Deus que vai guiar o seu povo, é Deus que vai poder levantar profetas, juízes e tal, para poder estar sobre a liderança do povo, até chegar no Novo Testamento, até a revelação do Messias, a revelação de Jesus, o seu evangelho, etc. Então a gente vai perceber que Deus, ele é o autor da salvação. Deus sempre planejou isso. Ele é o arquiteto de todo o modus operandi da salvação do homem. Então a graça de Deus é o caminho pelo qual essa salvação é oferecida. Tá? Então, a pergunta que chega para nós para responder a sua pergunta, Deus conhece todos que são e que serão salvos? Sim, sem sombra de dúvidas, não há dúvida nenhuma. Eu conheço? Eu não conheço. Eu não conheço, o senhor não conhece. É por isso que nós pregamos o evangelho, porque nós não sabemos quem são estes salvos. Aqui a gente não está entrando na problemática de dizer se uns foram salvos, outros foram escolhidos para a salvação, outros não foram escolhidos. Quando eu estava no seminário, eu escutei uma frase de um pastor que eu nunca esqueci, pastor Ibamar. Ele disse o seguinte, que normalmente nós pensamos que Deus está escolhendo uns para o céu e outros para o inferno, que essa é a problemática que gira em torno do arminianismo e do calvinismo. Né? Quando, na verdade, Deus está tirando pessoas do inferno. Se a gente olhar para o que Paulo escreve em Romanos, todos estão mortos. Todos estão mortos nos seus delitos e pecados. E se estão mortos nos seus delitos e pecados, estão sentenciados e condenados ao inferno. Então Deus está retirando pessoas do inferno. É o que Jesus falou, que as portas do inferno não prevalecerão. A igreja está saqueando o inferno. Então Deus não está enviando uns para o céu, não, Deus está retirando essas pessoas que estão condenadas, que estão mortas. É verdade. Para poder conceder a ela a salvação. Então essa salvação, ela é mediante alguma ação humana? Não. Deus é o autor da salvação, Deus conhece todas as pessoas que são salvas. Essa salvação, ela não é recebida mediante alguma ação humana, ou seja, o homem não faz algo para merecer essa salvação, ela é totalmente pela graça, tá? E é por isso que a igreja, ela prega a mensagem do evangelho a toda criatura. Conhecendo e sabendo que Deus é o autor da salvação, conhecendo e sabendo que Deus sabe todos os que serão salvos, e conhecendo a urgência e a necessidade que nós recebemos da oportunidade de pregar o evangelho a toda criatura. Muito bem, você que ligou o seu rádio agora, que está nos acompanhando através do nosso aplicativo e também através da nossa Nova FM 87,9, nosso muito obrigado. Estou conversando aqui com o irmão Felipe sobre o tema da lição do próximo domingo que vamos estudar na nossa Escola Bíblica Dominical, que é a graça que alcança a todos. E aí, Felipe, vamos só fazer uma diferenciação aqui entre essas duas
palavra, digamos assim, entre a graça comum e a graça salvadora no contexto de que todas as nações, daquelas que nunca ouviram, né, o Evangelho. Muito bem, pastor. Pastor, eu quero até parabenizar o senhor pelas perguntas que o senhor fez. São perguntas muito boas, são perguntas muito abrangentes, são perguntas que, se essa temática ela for trabalhada dentro do trimestre ou da aula que nós temos agora, vai ser de forma excelente para conhecimento bíblico dos irmãos, crescimento mesmo espiritual para os irmãos. Então vamos lá. A Bíblia ela vai apresentar, e a teologia sistemática ela deixa isso mais claro, dois tipos de graça. Dois tipos de comportamentos de graça de Deus. A primeira é chamada graça comum. Por que graça comum? Porque ela está ao alcance de todos, ou ela é compartilhada com todos. Eu posso dizer, por exemplo, a bondade de Deus. A bondade de Deus. A gente tem até um hino muito conhecido do Isaías Saad, que é contado dentro da nossa igreja, que tem por nome a bondade de Deus. A bondade de Deus, ela alcança a todos, pastor Ribamar. Se a gente ler o texto de Mateus capítulo 5, versículo 45, e aí está no Sermão do Monte, então foi proferido pelo próprio Jesus, o Filho de Deus, ele diz que Deus faz com que o sol se levante sobre maus e bons. E perceba que ele primeiro cita os maus. Ele diz sobre os maus e sobre os bons. E ele diz que a chuva cai sobre justos e injustos. Tá? Então, por exemplo, a gente tem um crente e a gente tem um descrente que fez uma plantação de feijão, de arroz. A chuva não vai cair somente sobre a plantação do crente. Vai cair na chuva de todos. Vai cair sobre a plantação de todos. Então, isso é graça comum. A gente pode citar também, por exemplo, como a tecnologia, o avanço da tecnologia, o avanço da medicina. Isso é graça comum, é a bondade de Deus sendo revelada através da tecnologia para facilitar a vida do ser humano, para poder melhorar a vida do ser humano, através da medicina para poder ajudar na saúde do ser humano. Então isso é graça comum. A gente vê isso também nas artes, seja filmes, séries, músicas, etc. Qualquer um desses exemplos que eu acabei de citar, que falam sobre bondade, que falam sobre caráter, que falam sobre, que refletem algum ensinamento bíblico, que falam sobre fé. Isso é graça comum. Então, uma pessoa que ela pode ser má, ela pode ser ruim, mas ela tem algum tipo de comportamento de bondade, comportamento que a gente vê dentro da Bíblia Sagrada, isso é um exemplo claro de graça comum. Porque Deus ele não criou os seres humanos e simplesmente os abandonou. A gente tem que lembrar que todos nós, crentes e descrentes, somos imagem e semelhança de Deus. Então a graça comum está alcançada a todos. Agora a graça salvadora, que também vai ser chamada de graça especial, ela é o favor imerecido de Deus para perdão de pecados da humanidade. Essa graça salvadora, pastor Ribamar, ela é específica, ela é individual. Se a graça comum ela é abrangente para todos, ela chega a todos, a graça salvadora ela é específica. Ela chega e fala comigo diferente da forma que ela vai falar com o Senhor. Ela vai ser uma experiência individual. E o objetivo dessa graça salvadora é a transformação do coração. É a transformação do coração de pedra, para o coração de carne. É a transformação. É o novo nascimento que Jesus fala para Nicodemos em João capítulo 3, que todo aquele que é nascido da água é água, todo aquele que é nascido do Espírito é Espírito, e etc. Então a gente percebe nisso, que a graça salvadora, como ela é específica, ela é individual, ela vai transformar o coração do homem para que esse homem possa reconhecer a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Uma importante observação é que o fato de todos nós recebermos a graça comum, tá? E aqui é crente e descrente, não substitui a necessidade da graça salvadora. Então, por exemplo, uma pessoa que ela não confessou ou não confessa a Jesus como Senhor e Salvador, tá? Ela ainda não fez a sua decisão, então ela não serve a Deus. E aqui a gente não está falando de ser crente ou não ser crente, a gente está falando de você reconhecer Jesus como Salvador da sua vida, você reconhecer que você tem pecados, você reconhecer que você precisa de Deus. Então o fato de nós recebermos a graça comum, se eu acordei, eu recebi a graça comum, se eu tenho saúde, eu recebi a graça comum, se eu estou respirando, eu recebi a graça comum. O fato de eu ter tudo isso, de eu possuir tudo isso, não exclui a necessidade que eu tenho também de receber a graça salvadora. Só que a graça salvadora ela é individual. Deus vai falar com cada pessoa de forma diferente. Muito bem, eu saí atrás só um jingle da EBD rapidinho, enquanto o Felipe bebe um gole de água, a gente volta já já. Devemos frequentar a escola dominical? Nela, meus filhos aprendem sobre Deus através do que há de mais atual em educação infantil.
É importante para nós porque temos que tomar muitas decisões durante essa fase da vida. E os tios sabem de tudo e nos tiram muitas dúvidas. Ela nos ajuda em nossa caminhada cristã e nos orienta como agir em diversas situações, na família, com amigos, na faculdade, enfim, na vida. Como pastor, percebo que é um auxílio indispensável para que a igreja possa alcançar cada dia mais um elevado nível de maturidade espiritual. E então, vamos para a escola dominical? Uma igreja que zela por uma escola dominical fundamentada na palavra de Deus permanece avivada, vigilante e unida, aguardando com esperança a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma campanha CPAD. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola. Muito bem, estamos de volta conversando com o meu querido irmão Felipe, tá certo? Sobre o tema da nossa lição bíblica do próximo domingo, que é a graça que alcança todas as nações. Meu amigo Felipe, ainda conversando, nós já definimos o que é graça, já falamos da eleição, do propósito da salvação para todos, que alcança todos. E agora eu quero trazer mais uma pergunta aqui dentro do nosso programa, como nós podemos interpretar a afirmação de que Deus não faz acepção de pessoa, uma vez que diante da história nós temos aí a eleição de um povo escolhido, um povo exclusivo na antiga aliança, né? Se ele não faz acepção de pessoa, como explicar esse fato na antiga aliança, ter esse povo exclusivo que é o povo de Israel? Exatamente. Pastor, assim, esse texto que o senhor falou sobre a acepção de pessoas, ele está em Atos capítulo 10, versículo 34, que é uma citação do discurso de Pedro diante da casa de Cornélio. Né? Quem já leu esse texto sabe quão maravilhoso ele é. E ali a gente vê a primeira vez que o Pedro ele vai se deparar com uma verdade, que Deus ele não tem por objetivo de salvar somente os israelitas, que a mensagem do Evangelho, que Cristo, ele não era uma propriedade dos israelitas, ele sempre foi um desejo de Deus de compartilhar essa mensagem com todos aqueles que creem, os gentios, né? E aí a gente vê que o Pedro ele está diante do Cornélio e ele percebe que o Cornélio também foi batizado com o Espírito Santo. Então ali o Pedro dá essa declaração no versículo 34, que ele diz que reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme faz o que é justo lhe é aceitável. Então a gente percebe o seguinte, que Deus, o fato de Deus ter construído, eu acredito que essa seria a melhor palavra, uma nação para si, traz uma verdade que a nação de Israel ela nunca compreendeu. A nação de Israel ela nunca compreendeu uma verdade que Deus se revelava a eles, não no intuito de ter relacionamento somente com eles, não de se mostrar somente a eles, mas na intenção de que Israel conhecesse a Deus, de que Israel vivesse para Deus, para que, uma vez que Israel conhecia a Deus e vivesse para Deus, pudesse levar essa mensagem, a mensagem do Deus de Israel, a outras nações. Se a gente vê isso, se a gente vê a história contada no livro de Reis, no livro de Crônicas, no livro de 1 e 2 Samuel, a gente vai ver por várias vezes outros povos. A gente vai ver, por exemplo, os filisteus se referindo a Deus como Deus de Israel. Então eles tinham esse temor, eles tinham essa ciência, eles tinham essa noção de que em Israel existia um Deus que era real e que fazia coisas extraordinárias. Então eles sempre se referiam ao Deus de Israel, o povo de Deus. Então, Deus de Abraão, o Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então esse sempre foi o objetivo de Deus, de que se revelar a um povo, sim, em exclusividade, se revelar a um povo. Por quê? Porque já existiam milhares de nações, pastor meu irmão, já existiam milhares de nações. E essas milhares de nações já estavam entrelaçadas nas suas crenças, já estavam entrelaçadas nas suas convicções. E a gente vê o seguinte, como é que começa essa nação? Essa nação ela não começa, Deus não pegou um grupo de 100 pessoas, um grupo de 1000 pessoas. Não, essa nação ela começa com um homem idoso, que é o Abraão, tá? E ainda sem filhos. Né? Ele não podia ter filho, a mulher não podia ter filho, mas Deus promete para ele em Gênesis capítulo 12 que faria dele uma grande nação.
E essa nação seria a nação a qual Deus se revelaria. E o fato curioso que prova que Deus nunca quis apenas um único povo, o objetivo de Deus sempre foi compartilhar essa mensagem com todos. A gente vê em Gênesis capítulo 12, versículo 3, justamente no texto da chamada de Abraão. O versículo 3 diz o seguinte: e abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias ou as nações da terra. Então, se Deus tem o propósito de ter apenas um único povo, um povo recluso, um povo que não tivesse contato com outras nações, por que abençoar todas as nações da terra? Então, o objetivo é exatamente o contrário. Israel não compreendeu. Ele nunca compreendeu que o objetivo de Deus era que eles fossem a luz das nações. A luz das nações. Para que as outras nações olhassem para Israel e vissem Deus. E desejassem Deus. Desejassem ter o mesmo contato, o mesmo relacionamento, desejassem conhecer o mesmo Deus que eles, israelitas, serviam. Então, Israel, como você disse, nunca compreendeu isso até hoje, que ainda mantém até hoje esse Até hoje mantém essas tradições, até hoje tem esse mesmo preconceito contra as outras nações, contra os gentios, contra os outros povos, entendeu? Infelizmente, a gente tem dentro da nação de Israel ainda, hoje, já israelitas convertidos ao cristianismo, né, que acreditam que Jesus, como Messias, já veio, né, que ele é o Filho de Deus, estão esperando a volta de Jesus, etc. Mas a gente tem ainda os israelitas ainda messiânicos que ainda hoje esperam a volta desse Messias, a vinda desse Messias, porque o Messias que eles esperam sempre é um Messias político, né? E Jesus deixou bem claro ainda no seu período terreno que o reino dele não era terreno, que o reino dele não era nessa terra, que o reino dele era espiritual, que o reino dele era celestial. Exatamente. Tá? Coisa que nem os próprios discípulos de Jesus não compreendiam na época. É verdade. Felipe, eu vou trazer uma pergunta aqui, que talvez seja uma curiosidade muito... é minha, e também de alguns dos nossos ouvintes. Como é que um brasileiro se declara judeu? Uma vez que ele não vem da linhagem judaica, não tem nenhuma ligação física com o judaísmo. Me explique isso aí, como é que é. Primeiro que assim, pastor, se a gente for olhar para... Não falando no conceito de religião, o judaísmo não como religião, mas como nação eleita, né? Que nós sabemos que o povo exclusivo, aquela coisa toda. Nós estamos falando aqui de exclusividade. Assim, se a gente olhar para o Antigo Testamento, uma forma, para a Bíblia, na verdade, de forma geral, uma forma de que as pessoas elas se apropriariam, né, do judaísmo era a partir do momento que eles praticassem todos os rituais necessários. Não necessariamente sendo da linhagem da tribo. A gente tem, se você olhar para o texto, por exemplo, de Êxodo, Êxodo 12, que é a citação da Páscoa, que é quando eles estão saindo do Egito, você lê o texto, eu não vou lembrar agora o versículo, eu fiquei de procurar esse versículo e acabei esquecendo. Mas você pode ler o texto de Êxodo 12, a saída do povo de Israel da terra do Egito, você vai perceber que houve egípcios que foram junto com eles. Porque acreditaram na mensagem. Porque creram na mensagem, foram junto com eles. Então, esses egípcios, o que foi que aconteceu com eles? Com certeza, eles renunciaram aos seus deuses, renunciaram às suas crenças, à sua cultura, para poder seguir os israelitas, seguir a nação de Israel, que professava sobre um único Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. A gente vê isso também na linhagem de Raabe, né? A Raabe, ela é da nação de Jericó, tá? Ali quando o povo está cercando, né, a nação de Jericó, a gente vê que a Raabe ela foi salva por Deus a tal ponto que Raabe ela é parente direta de Davi, maior rei da história de Israel, e consequentemente, se ela é parente direta de Davi, ela é parente direta de Jesus. Então você vê mais uma prova de que Deus sempre pretendeu alcançar todas as nações, né? A gente vê isso na própria história de Ruth e Boaz. Entendeu? Então a gente tem vários exemplos de pessoas que creram em Deus através daquilo que viam na nação de Israel, renunciavam aos seus deuses, renunciavam às suas crenças e passavam a servir a Deus. Tá? Isso foi até um motivo de discussão também no concílio de Atos 15, que é o primeiro concílio. Né? Como é que se comportariam os gentios? Eles teriam que fazer a observância da lei, eles teriam que fazer... todos os rituais que eram necessários para o judaísmo, e aí se decidiu que não. Se decidiu apenas que ele era para poder se
não se envolver e não praticar nada de imoralidade sexual, a questão de comer carne sacrificada, etc. Tudo que está lá em Atos 15. Então a gente percebe o seguinte, que houve um conflito entre o judaísmo e o cristianismo ali no começo. Tá? Justamente por quê? Porque, meu amigo, quem é judeu, ele nasceu lá, ele é judeu. Tá? Agora, quem não é judeu, não existe nenhuma necessidade de se fazer judeu para receber essa salvação. Antigamente era assim. Você tinha que fazer parte do povo da nação de Israel. Mas a partir do momento que a gente vê o Novo Testamento, que a gente vê Jesus, que Jesus inaugura o reino de Deus, aí não, a graça ela é abrangente, ela é para todos aqueles que creem. Como disse o título da lição aqui, a graça que alcança todas as nações, do Bacabalense a quem mora lá na África. É verdade. Muito bem, meu irmão, estou conversando com o Felipe, nosso convidado do nosso podcast de hoje. Pena que o tempo já foi embora, eu tenho apenas 5 minutos. E como você pode ver, é gostoso de ouvir o Felipe, né? Gostoso de ouvir aqui as suas respostas, as suas explicações. Eu vou só abrir agora o microfone para ele dar uma dica rapidinho para você, professor, porventura, você, minha amada irmã, que está aí no pezinho do rádio, ouvindo a nossa programação, e vai lecionar essa aula no próximo domingo. E eu pergunto para o Felipe quais seriam os pontos importantes, Felipe, que o professor que vai abordar nessa lição no próximo domingo trouxesse à classe, né? Assim... Muito bem, pastor. Eu acredito que o primeiro ponto muito importante seja explicar o que é graça, né? Explicar o que é graça, pode até mesmo conceituar e exemplificar com a graça comum, como foi falado aqui, e a graça salvadora, a diferença dessa graça comum e dessa graça salvadora, mostrar esse contexto histórico da nação de Israel, que desde Abraão, passando por Isaac, passando por Jacó, o objetivo de Deus sempre foi manifestar a sua obra e a sua salvação a todos os povos e não somente a um único povo, né? E aí também chegar ao fato de que a graça de Deus sendo recebida a todas as nações mostra o tamanho do amor do Deus que nós servimos. Um Deus que tem um amor de um tamanho tão grande que o próprio João ele vai dizer que nos amou de uma tal maneira, porque ele procura um adjetivo e ele não consegue encontrar um adjetivo que abarque esse amor de Deus, para nos mostrar que nós somos muito amados por Deus. Que Deus, ele não olhou as nossas ofensas, que Deus, ele não olhou os nossos pecados, que Deus, ele não nos tratou segundo as nossas iniquidades, conforme o próprio Paulo escreve, mas pelo contrário, Deus decidiu nos amar, Deus decidiu nos redimir, decidiu nos perdoar, através do sacrifício de Cristo Jesus. Então, toda essa mensagem, ela precisa ficar muito clara, na mente dos nossos alunos. Na mente dos nossos alunos, nessa lição de número 3. Muito bem, o tempo, irmão, é curto, o Felipe vai ficar me devendo, eu vou vir com ele aqui em outro programa para a gente explorar mais esse conteúdo da lição, a Igreja dos Gentios, a chamada missionária, a consolidação do Evangelho entre os povos, tá? Com certeza vamos marcar um novo encontro com mais tempo para a gente conversar mais aqui sobre... O meu desejo aqui, Felipe, é um dia de fazer uma mesa redonda. Excelente a ideia. Fazer uma mesa redonda, não é para debater, para discutir, mas esclarecer pontos de vistas, né? Sim, eu acredito que seria uma excelente iniciativa, pastor, visto que dentro da nossa igreja a gente tem pessoas que são bons pensadores. Eu posso citar aqui o pastor Jarber Souza, o pastor Edson Bispo. Então seriam pessoas excelentes assim para a gente... Até porque, por mais que em algum momento a gente tenha ponto de vista diferente, mas a pessoa que está ouvindo, ele vai se associar, ele vai esclarecer, tá? Então, de qualquer forma, haverá edificação para aquele que estiver assistindo, porque a gente vai estar debatendo e esclarecendo pontos cruciais da fé cristã. Muito bem. Eu tenho 2 minutos para encerrar nosso programa. Muito obrigado por sua audiência, obrigado por sua companhia. Esse programa vai estar sendo gravado e vai estar sendo retransmitido ali na cidade de Tamandaré, em Pernambuco, tá certo? Olha, Felipe, vai ser reproduzido lá, glória também a Deus, na rádio 87,9. E eu quero mandar um abraço especial para a irmã diretora lá da rádio. Deixa eu ver aqui qual é o nome dela aqui. Deixa eu ver aqui o zap do meu irmão Amaro, que é o nosso contato lá em Tamandaré, na cidade de Tamandaré, no estado de Pernambuco. Deixa eu ver aqui, deixa eu mandar uma luz especial para os meus irmãos de lá,
que vão acompanhar esse programa na sexta-feira. Eles vão retransmitir lá esse programa na sexta-feira. Então, um abraço aqui para a Rádio Tamandaré FM 87,9, cidade de Tamandaré, Pernambuco. A diretora da rádio lá é a minha amiga Elizabeth Cristina dos Santos, né? Silva é a diretora da rádio lá. Um abraço a você, meu irmão, aí de Tamandaré, estado de Pernambuco, que vai acompanhar a nossa programação. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Felipe, ore por nós. Abençoe os nossos professores que vai ministrar esta aula no próximo domingo. Amém. Eu quero agradecer, tá, pastor, uma oportunidade para dizer que para mim foi um grande prazer e que a gente está à disposição sempre para poder somar com o conhecimento bíblico para os nossos irmãos, para todos nós. Oremos, meus maravilhoso Deus, eterno Pai, nós queremos te louvar e te agradecer, Pai, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua paz, Pai, que está sobre a nossa vida. Te louvar, Pai, pela salvação que o Senhor nos concedeu. Te louvar, Pai, porque o Senhor decidiu nos salvar e porque, Pai, o Senhor se revelou a nós, Pai, através de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Te louvar, Pai, pela tua palavra, pela Bíblia Sagrada, Pai, aonde, Pai, nós podemos te conhecer e aonde, Pai, nós podemos estar próximos de ti. Pai, queremos te apresentar, Pai, a Escola Bíblica Dominical, que será realizada no próximo domingo. Te apresentar, Pai, que em nome de Jesus, todos os teus filhos, Pai, que estarão prontos, aptos, estarão dedicados, Pai, a se reunir no próximo domingo para estudar esta lição. Nós queremos, Pai, te pedir a tua graça, Pai, a tua bênção, Pai, em nome de Jesus sobre eles. Que o Senhor conceda a eles, Pai, sabedoria e entendimento, Pai, em nome de Jesus, para que possam compreender e entender esta palavra, Pai, que eles possam, Pai, perceber, Pai, o teu grande amor, Pai, a tua graça, Pai, que repousa sobre nós. Pai, que em nome de Jesus, este conhecimento, este amor, esta graça, Pai, a concretização, Pai, a ideia, Pai, de dar da tua graça e do teu amor, possa, Pai, nos impulsionar, Pai, a pregar o teu evangelho, a viver, Pai, segundo e conforme é o teu desejo para a glória e louvor do teu santo nome, Pai. Abençoa, Pai, todos os professores da Escola Bíblica Dominical na cidade de Bacabal e todos, Pai, professores da Escola Bíblica Dominical, Pai, do nosso Brasil. Que em nome de Jesus, Pai, possamos contar com a tua graça e com o teu apoio sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça de Jesus seja com todos, meu irmão, seja com você nessa manhã de terça-feira. Vem com a família pra IBD. Vem com a família.